o macho mais Maior forte. no sentido melhor. Sim. O mais forte, o mais rico, socialmente falando, o melhor. O que eles não são. O que eles não são. Mas antes disso, da biologia... E você... É porque na natureza, talvez eles estejam pegando o lance do macho alfa, né? Isso, antes de falar disso, posso falar de uma coisa que só complementa o que você contou a história dali do cara que começou há tantos anos atrás. Óbvio, é isso, mas... eu acho, não, eu tenho certeza. E eu vou bem um pouquinho mais pra trás, porque eu sempre falei que esses caras são frustrados e inseguros. Pra mim é basicamente isso, tá? Só que eles são frustrados e seguros porque a gente vive na sociedade e eles não estão, no meu ponto de vista, eles não estão acostumados, nunca foram ensinados a tomar um não, por exemplo. Ou cobrando o que é ser homem. Sabe? E quando a gente pensa nessas coisas, o que é ser homem, essas coisas da sociedade, eu não consigo pensar de outra forma a não ser entender sobre patriarcado, machismo, essas coisas. Que foi ensinado. Como é que foi ensinado a gente a ser homem, né? Que a gente tem que pegar todas as minas, que a gente tem... Não chora. Ele fala, homem não chora. Várias dessas coisas, entende? Então isso... Pra mim, começa lá atrás quando aparece machismo, patriarcado, e eles vão falar das mulheres, sobre feminismo e tudo mais. Existe uma história, tem um livro muito legal que fala sobre isso, que chama A Criação do Patriarcado, que conta a história de como isso começou e pra gente entender onde já a gente tá até hoje. Então, esses caras, na verdade, eles são fruto do que eles mesmos estão do lado, entende? Porque ele não pode... Ele não sabe tomar um não, então ele acaba sendo inseguro. E que homem que nunca tomou um não? Ou que homem que, sabe, que não teve um trauma na vida? Então eu acho que toda essa história de Red Pill tá baseado completamente nisso, sabe? No machismo e nessas inseguranças que a gente tem por conta de tudo isso. Vocês falaram também que vem da dor também. Então, eu ia falar sobre isso. Eu acho complicado e até problemático a gente voltar a causa disso para eles são frustrados, eles são unidos pela dor, eles são traumatizados. Porque cai quase num lugar onde a gente coloca isso como algo compreensivo. Sim, porque, coitado, eles poderiam até... Sim, e se a gente analisar estatisticamente, não tem mulher que não tenha sofrido abuso, que não tenha sofrido assédio. Então, por que nós, mulheres, não somos violentas, não praticamos violência doméstica, não estupramos, né? Então, quando a gente começa a justificar a violência masculina, porque a consequência máxima desses discursos é a violência praticada de fato, fisicamente, né? O discurso, ele não é vazio, ele não é teórico. Ele ele tem uma prática. Ele tem uma prática, porque a partir do momento que você coloca mulheres como mercadorias, como coisas, como... né, posse. Como você desumaniza as mulheres... Fica mais fácil. Você, pronto, vai fazer, né? Coisas absurdas que a gente vê por aí, que saem nas notícias todos os dias. Então, justificar pela dor... Cara, eu sou moderadora de um grupo no Facebook de mulheres... Mas só para pontuar o que você está falando, eu tô entendendo bem o que você está falando. Existe um ponto comum, Sim. que tem a dor, assim como tem outros pontos comuns. Assim como qualquer ser humano. Como qualquer ser humano. Tem dor. Daí dor... para virar uma coisa que tá virando, não é justificativa, é isso? Porque eu tenho medo de cair num negócio que faz parte já da estrutura machista da nossa sociedade, e eu consigo ilustrar muito bem isso pra vocês. Vamos pegar a historinha da Bela e a Fera? Tá. Vamos pegar a historinha da Bela e a Fera, que é a história padrão de todas as comédias românticas, né? O cara é amaldiçoado. O cara bate nela, o cara maltrata ela, o cara... ele dá uma arranhada, né? Tá. Ele é um monstro. Tá. Ele é um monstro. Inicialmente, ele é literalmente um monstro. E ela entende que ele tem uma dor. Porque um dia ela vê ele chorando, alguma coisa assim. Vê a pétala lá da rosa, enfim. Ela entende que ele, lá no fundo, ele é um príncipe. E aí ela modifica com ele, ela, né, entende que tem uma dor por trás disso, e ela fica com ele até ele virar um príncipe encantado. E essa história da Bela e a Fera,
que é uma história bem ilustrativa de todas as outras histórias de comédias românticas e de romances, de novelas e de filmes, é uma história que dá base para muitas relações heteroafetivas. Então nós mulheres estamos sempre tentando entender por que ele é agressivo, entender por que ele tem um bloqueio emocional, entender por que ele trai, até isso tem, os homens, faz da natureza deles, coitados. Né? Então, é complicado porque a gente cai, a gente querendo combater um discurso misógino, a gente acaba reforçando, porque isso é um pensamento que coloca novamente eles como pobres coitados e acabam eles sendo vítimas. Porque se a gente vai falar de dor e de traumas, a gente está colocando eles de novo. É que eles são vítimas, eles estão reproduzindo. Nós somos. Eu sou cheia de traumas. Eu nunca saí por aí desumanizando pessoas, incentivando violência contra ninguém. Tu sabe, e eles têm um perfil muito comum entre eles, né? Porque acontece o seguinte, do ponto de vista social, eles são aqueles homens que são os menos desejados pelas mulheres. Então, a partir do momento que isso acontece, eles olham para as mulheres como se elas fossem o problema e como se elas fossem um monstro. Mas é engraçado porque, em vez de falar, pô, eu tenho vou malhar, vou melhorar o meu intelecto. Eu tô fazendo um exercício de claro. Se eu tô tendo problema para me relacionar, é claro que o problema é com os outros. Não pode ser eu. Não é louco isso? Mas aí sabe o que acontece? Não, eu vou contar a história do Paquito pra vocês. Conte. Paquito quando entrou aqui. Paquito entrou aqui, né? Era um garoto também dócil, né? Mal sabia falar com as pessoas. E aí a gente falou, cara, por que isso tá acontecendo? E ele fala assim, o problema são vocês. Eu tô certo. E hoje, Paquito, a gente pode dizer, sua mãe já falou isso pra gente, você é um novo homem, cara. Olha só. Ele já fala, por favor. Ele fala, por favor, fala obrigado, não é? Mas eu continuo estando certo. Entendi. Então, Paquito, você já pensou na resposta pra pergunta que eu te fiz? Não, é que vamos dar o contexto. Ela perguntou pra mim, a mesma pergunta que ela fez pro Uber pro lá. motorista. O que é... Mulher depois dos 30 é o quê? Só que pra mim... É uma mulher normal. É uma mulher depois dos 30. É uma mulher. Ele tem 21. Até porque eu tenho 21. Se eu fosse falar que a mulher é uma coroa também... Tua mulher tem quanto? O que foi? Quantos anos ela tem? Sua namorada. Sua namorada. Ela tem 22. Pô, você pensou, cara? É que eu sou ruim com data. Tá bom. Antes da Vanessa continuar, só ver se você conseguiu o vídeo consegui tá aí. E a parcial da pesquisa. Isso, eu ia falar isso agora. Ó, a gente teve 1.088 votos. Aí... 33% falou que são Red Pill, 6% falaram que são Blue Pill e 62% falaram que não são nenhum dos dois. Então temos bastante Red Pill aí, né? Temos muito Red Pill. Os assumidos Blue Pill. Eu talvez eu esteja no Blue Pill porque eu sou um pau mandado. Você é um Paulo Musi é um Blue Pill. Eu também, eu sou um pau mandado, não é, Paquito? Você vê a minha relação com a minha mulher aqui. Se o Paulo Musi tá em algum grupo, eu quero estar no mesmo grupo. Exatamente, eu tô no mesmo grupo do Paulo Gostei, vocês vão pensar. E você conseguiu o vídeo? Consegui. Então depois você coloca. Vai, Vanessa, vamos lá. Então, olha o que acontece. Nós temos aí aqueles homens que eles estão à margem do desejo das mulheres. E aí o problema colocam nas mulheres e surgem os representantes falando, não, vem aqui. O problema são as mulheres que são interesseiras, são as mulheres que você está dando valor para elas. Eu vou te vender um curso aqui, um manual do Red Pill, eu vou te vender um e-book e nesse e-book você vai aprender que o problema não é você. Então... É um caminho fácil, né? Um atalho. Um comércio... Não, estamos comendo a vermelha. Eu gosto mais de frutas vermelhas. Não tem nada a ver com o red. Azul também, não tem azul, eu pegaria o azul só pra... Tem uma parte que eu acho tão terrível do Red Pill e que é tão incoerente também, porque eles falam que as mulheres são interesseiras, são hipergâmicas, e a hipergamia não é. A hipergamia vem dizer apenas que nós somos seletivas, mas não que nós somos desleais. Só que quando vocês olham para a quantidade de mulher tentando salvar um cara das drogas, tentando salvar um cara da bebida, indo lá nos presídios, elas não trocam aquele cara que não é bom por um outro, porque elas são leais. Mas o vitimista... Inclusive, eu preciso citar um estudo da psicóloga Valesca Zanello,
Porque o meu estudo é que a gente estava falando. Tem algumas nomenclaturas que eu não sei desses movimentos. Sim, mas mas o meu incel. estudo é em cima da misoginia, em cima, né, enfim, de estatísticas e coisa e tal. E essa psicóloga é maravilhosa, sempre cito ela nas minhas entrevistas, porque ela é uma estudiosa de gênero. Então ela está revolucionando o estudo da saúde mental. Tá. Né? Enfim, eu já ia entrar em outras coisas. Mas para dizer que ela fez um estudo, inclusive recente, em hospitais, de pessoas que, por exemplo, passam por grandes traumas. Com um exemplo, teve que amputar alguma parte do corpo. E o estudo revelou que os homens Abandonam. Os homens abandonam. Já vi. E várias coisas, assim. Primeiro, os homens abandonam suas parceiras quando elas com passam. Doença ou. Com doença. No caso, foi amputação, mas ela já fez em relação a doenças também, terminais e tudo mais. Câncer, etc. Os homens abandonam. Os homens que estão doentes ou que passam por uma amputação ou qualquer outro processo assim, eles não têm medo do abandono. As mulheres que estão nessa situação ficam desesperadas, com muito medo do abandono. Elas, por exemplo, uma das coisas que ela cita na pesquisa, as mulheres lá, na cama, passando por cirurgias e não sei o quê, preocupadíssimas em se maquiar. Em manter o cabelo limpo, cheiroso, hidratado. E os homens nem aí, nem aí pra nem tomar banho. Que é o normal. Você tá no hospital? Claro, você tá lá, você tá preocupado, você vai amputar teu braço, você vai estar preocupado com isso. As mulheres não, elas preocupadas em serem abandonadas, e eram, de fato, abandonadas, são. É um dado real. Atual, essa pesquisa saiu agora. E os caras, assim, zero medo de ser abandonado e realmente não eram.